continuar aqui a nossa aula, a gente vai falar agora sobre o boné, né? Boné árabe. Então, o boné árabe, ele tem umas características, né? Assim, boas, né? Porque o boné árabe, além de proteger a cabeça, ele também protege o pescoço, né? Que existe uma insolação muito grande, ocorre uma insolação muito grande com o pescoço, né? Como é uma pele bem mais frágil, a chance de você ter uma queimadura de primeiro grau, uma insolação é grande. Então, ele, além de proteger o pescoço com esse tipo de insolação, ele também protege parte, né, da pele contra os respingos, né, dos agrotóxicos. Como eu havia falado, esse boneado também deve ser hidrorrepelente, né, para melhorar assim as trocas gasosas e não ficar num ambiente tão abafado, num ambiente muito quente, próximo da cabeça do trabalhador. O capuz, né, ou uma touca, ele só vai ser utilizado quando você não tem um boné árabe, ou quando o produto ele for um risco bem maior, né, um risco grande, né. Assim, poucas vezes eu vi alguém trabalhando, né, aplicando agrotóxico, utilizando esse capuz, essa roupa com capuz, beleza? Na maioria das vezes ele utiliza o boné árabe. Aqui eu já vi muito, não sei se é esse tipo de EPI, mas utilizando em ambiente frio, porque ele consegue, né, segurar um pouco da temperatura do trabalhador, e o trabalhador consegue laborar, né, trabalhar ali num ambiente mais frio. Um outro tipo de EPI é o avental. Então, o avental, ele já fala ali, né, você pode utilizar aventais de PVC, de nylon, até tecido emborrachado aluminizado. E uma característica importante que vocês devem saber, que é na utilização desse avental. Quando você for preparar a cauda, o ideal é que o avental esteja na parte da frente, porque quando você estiver preparando a cauda aqui, evitar, né, respingos, né, que algum pingo que cai aqui na parte do trabalhador, na parte do corpo trabalhador. Mas quando você for aplicar o produto, o ideal é que você coloque o avental na parte de trás. Por quê? Porque aqui na parte de trás é que vai estar a bomba costal. Então o ideal seria você colocar esse avental aqui na parte de trás, contra, né, evitar alguns respingos que caiam no trabalhador, beleza? Então o ideal seria isso. As botas, a gente tinha comentado sobre as botas. Existem as botas que a gente chama de galocha, né? Elas brancas ou pretas. Para a área rural, o mais adequado é o preto, né? Porque teoricamente suja menos, mas isso aí é a galera que fala. E o ideal também é você utilizar uma perneira. Essa perneira, ela evita, né? Imagine você colocar a perneira, a cobra ou a serpente, quando ela vai dar o bote, ela dá o bote sempre nessa região. A região do fêmur ali, a parte de baixo, né, da tíbia, acho que é tíbia, nem sei, a tíbia do trabalhador, no membro ali inferior do trabalhador. Então essa perneira, ela protege, né, essa parte dos membros do trabalhador, evitando, né, um dano maior, beleza? Com relação o tipo de aplicação ou o tipo de coisa que você vai fazer no ambiente rural com o EPI que você vai utilizar. Um exemplo aqui, ó. Você vai fazer um manuseio, uma dosagem de líquido. Então você precisa usar um boné árabe, você precisa usar uma viseira facial, você precisa usar um respirador, uma calça hidrorrepelente, um jaleco hidrorrepelente, um avental impermeável, uma bota impermeável e uma luva impermeável. Se você vai fazer uma aplicação tratorizada,
com turbo, você precisa utilizar boné árabe, protetor de ouvido, já que é turbo, né, tratorizado, anti-ruído, já é diferente daquele outro lá. Viseira facial, respirador, calça hidrorrepelente. Então, vocês entenderam, né? Um outro aqui que é pouca coisa. Se você vai fazer uma carga e descarga de armazém, você só precisa de um capacete, de uma luva impermeável e de uma bota. Então aqui ele indica quais os EPIs devem ser utilizados para cada tipo de operação na área rural. Beleza? Agora a gente vai ver a questão de como se vestir e se retirar o EPI. Então, o primeiro você vai colocar o jaleco na calça e o jaleco, que eles são hidrorrepelente. Veja que nesse momento ele ainda não está colocando, como o EPI ele não está contaminado, ele não colocou máscara, ele não colocou viseira, ele não colocou a bota. Lógico que ele não vai colocar a bota antes de colocar a calça, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Calçar o sapato antes de colocar a calça, depois você vai colocar a calça e fica muito complicado. Então de início ele já faz ali, né, coloca o vestimento, que é a calça, e depois o jaleco. Meu Deus do céu, esse cachorro, sai daí, cara. O cachorro aqui fica nos meus pés. O jaleco. Depois aí sim você vai colocar a bota, uma bota impermeável. Nesse caso aqui ele está colocando uma bota branca, né, mas e ele também não está colocando a perneira. Então aqui ele só tem uma proteçãozinha aqui, mas aqui não é a perneira. Então nesse caso aqui ele não colocou, né? Mas ele já colocou uma bota permeável, e o ideal, né, colocar uma meiazinha, colocar um talco para melhorar a questão do conforto, porque a bota ela é muito quente, ela esquenta muito. E se for preta aí é que ela esquenta mesmo. Beleza? Depois colocou a bota, né? Você colocou a calça, o jaleco, a bota, agora colocar o avental para a parte da frente, né? Quando você for preparar a cauda, e quando você for aplicar o produto, você colocar ela para a parte de trás, para aquilo lá que a gente já falou agora aqui nesse vídeo. Depois colocar o respirador, né? Tem uma técnicazinha. Então você primeiro coloca a parte de baixo aqui, ó. Primeiro ele coloca a parte de baixo, joga isso aqui lá para trás, depois joga isso aqui um pouco aqui para frente e dá uma apertadinha, e dá uma técnicazinha de você dar uma respirada para tentar tampar, fechar. Não é que ele vai vedar por completo, né? Porque esse aqui eu acho que é o PFF2, ele não consegue vedar por completo, mas se você conseguir vedar assim o máximo possível, seria o adequado, né? E o ideal é que você esteja feito a barba, né, para melhorar essa questão do contato do respirador com a pele, para melhorar essa vedação. Beleza? Então aí já colocou o respirador. Depois você coloca a viseira facial. Então, ou você já falou lá no começo da aula, né? Ou você aplica com a viseira facial, ou você aplica com o respirador. Aqui ele tirou a viseira facial ou o respirador. O ideal, dependendo do tipo de risco, né? Se for um agrotóxico com taxa vermelha, o ideal é você aplicar com os dois, né? Com a viseira facial e também com o respirador, e também com o óculos. Então a viseira facial deve ser ajustado, né, firmemente. Deixa eu ver o que é que tem aqui, alguém está falando comigo. Deve ser ajustado, né, firmemente na testa, mas se apertar, né, essa questão do conforto. Então a viseira deve ficar um pouco afastada. Também já falei para evitar que ele embace, né, quando você for aplicar o produto, estiver falando com alguém ou algo parecido, ou até mesmo respirando. O boné árabe, a gente já comentou, né, sobre o boné árabe. O velcro do boné ele deve ser ajustado, né? Então você ajusta e fecha aqui todo na parte da frente. Então veja que ele está todo vedado. Depois que ele bota o boné árabe, não tem condições. Aí tem imagem também aí essa questão do calor, né? Então veja que ele tá. Isso não tá com óculos aí, mas também se você quiser colocar um óculos, então ele tá com viseira, ele tá com respirador e ainda colocou o boné árabe. Então tá totalmente
protegido. E o boné árabe, né, como a gente tinha comentado, hidrorrepelente, para melhorar um pouco do conforto. Depois você vai colocar a luva por último. Por que você vai colocar a luva por último? Porque imagine você colocar todo o EPI com luva. Diminui um pouco do tato, diminui um pouco dessa velocidade que você vai colocar, da eficiência que você vai colocar o seu EPI. Então, por último ali você coloca, né, as luvas, beleza? Então ele fala aqui, ó, último equipamento a ser vestido deve ser usado de forma a evitar o contato com o produto tóxico com as mãos. Pode ser lá que a gente já viu, né, de neoprene, pode ser de PVC, até pode, nitrilo, pode. Então aí você vai ver o tipo de agrotóxico que você vai aplicar e depois você pesquisa qual é a luva que você vai utilizar. A gente até comentou, vai na FISP tem tudo lá para você fazer a escolha, ou então vai lá no PPRA, se o cara que fez o PPRA ele fez um PPRA, então tem tudo lá, beleza? Então as luvas, ó, ele fala aqui, ó, devem ser colocadas normalmente para dentro das mangas. Por quê? Na hora que você estiver aplicando o agrotóxico, imagine que caiu o respingo aqui. Aí essa caída de respingo ela vai passar por cima aqui, ó. Então não vai entrar em contato com a pele. Beleza? Então tem que verificar isso aqui também. E que mais? As luvas devem ser colocadas normalmente para dentro. Nesse caso as luvas devem ser colocadas para fora. Para fora você pega essa luva e joga aqui por cima. Por quê? Se você estiver aplicando assim com a mão para cima, o pico vem nessa direção. E se você colocar a manga para fora, o respingo vai passar por cima, ele não vai entrar nessa parte interna, né, da roupa do trabalhador. Então tem que ter muito cuidado nessa questão de colocar a luva, né? Então você vai dar esse treinamento para o seu trabalhador, se você for fazer esse treinamento com o pessoal lá, sei lá, da Ipioca para Ipala. Então fiquem, né, preparados. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, se vocês estiverem estagiando, trabalhando, pode entrar em contato comigo. Na retirada do EPI você tem que fazer, né, começar a fazer uma lavagem, né. Então, como retirar o EPI após a aplicação? Normalmente a superfície externa do EPI está contaminada. Portanto, né, na retirada é importante evitar o contato de áreas mais atingidas, principalmente as das mãos, né. Antes de começar a retirar o EPI, recomendo que o aplicador lave as mãos. Isso ajudará a reduzir os riscos de exposição acidental. Veja agora alguns exemplos da retirada do EPI. Então, primeiro você retira o boné árabe, depois você vai retirar a viseira facial, depois você retira o avental. Veja que em nenhum momento ele retirou a luva e também não retirou o respirador, porque ainda está com um material contaminado próximo dele, né? Depois você vai retirar o jaleco, depois você vai retirar as botas, né? A calça ainda tem um porém, né? Para você evitar que entre em contato, porque você ainda está com luvas e as luvas ainda estão contaminadas. Então você dá só porque tem uma corda ali, um cordão na sua calça, você só retira ela e deixa a calça cair. O ideal é que você esteja com uma roupa leve, né, por baixo, para evitar outros tipos de transtorno, né? Você está próximo de muita gente ali, está com só de cueca, complicado. E por último, né, os últimos, você vai retirar a luva e depois o respirador e tomar um banho, né? Um banho não em casa, né? Um banho na empresa, um banho pesado, utilizando sabão, sabonete, tudo que você tem direito, para quando for para casa, né, não ter perigo de estar contaminado e contaminar a sua família. Então tem essa sequência, né? Por último aí, luva e o respirador. Beleza? Então tá parada, né? Parada não, finalizou, né? Finalizada. A aula foi teoricamente grande, né? Eu acho que foram 3 partes. A aula deu quase 1 hora de aula aí. E tem uma lista de exercícios lá para vocês brincarem.
Show?